Olá, sou a professora Rejane e estudaremos hoje as integrais por substituição trigonométrica, o caso 3. As substituições trigonométricas podem servir para transformar integrais que envolvam raiz quadrada de a quadrado mais x quadrado, que é o primeiro caso, raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado, segundo caso, e raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado, que é o terceiro caso, que vamos estudar hoje, em integrais que podem ser calculadas diretamente. As substituições mais comuns são x igual a tangente de θ para o primeiro caso, x igual a seno de θ para o segundo caso e x igual a secante de θ para o terceiro caso. Podemos visualizar geometricamente como podem ser feitas essas substituições básicas, a partir de triângulos retângulos. Vejamos os casos a seguir. Então, se a gente tem raiz de x quadrado menos a ao quadrado, significa que a nossa hipotenusa é o x, o cateto adjacente é a e o cateto oposto ao ângulo θ é a raiz de x quadrado menos a ao quadrado. Para as variáveis apresentadas, sabemos que se a gente quer ter essa relação x sobre a, o x é a hipotenusa e o a é o cateto adjacente. Se fosse a sobre x, seria o cosseno. Mas como eu quero ter x sobre a, então é o contrário do cosseno. 1 sobre cosseno é a função secante. Então, o x, passando aqui o a para o outro lado, será dado por a secante de θ. E fazendo a substituição, x quadrado menos a ao quadrado, o x ao quadrado vai ser a ao quadrado secante ao quadrado de θ, menos esse a ao quadrado, colocamos o a ao quadrado em evidência. Secante ao quadrado de θ menos 1 é uma identidade trigonométrica que é a tangente ao quadrado de θ. Então, tirando a raiz dessa expressão, nós teremos a módulo de tangente de θ. Exemplo 1. Calcule a integral de raiz quadrada de x quadrado menos 25 sobre x dx, supondo que x é maior ou igual a 5. Tem que ser maior ou igual a 5 para essa raiz quadrada aqui dar um número positivo. Então, essa é a condição para que exista a função aqui. Então, fazendo a substituição, x igual a 5, porque aqui o a ao quadrado é igual a 25. Então, nosso a é 5 secante de θ, com o θ variando de 0 a π meios. Daí, a gente vai ter esses valores aqui no primeiro quadrante, onde o cosseno é positivo. O dx, 5 vezes a derivada da secante, que é secante de θ vezes tangente de θ dθ. Então, vamos substituir na integral. Raiz quadrada de x ao quadrado. Então, vai ficar 25 secante ao quadrado de θ, menos 25 sobre 5 secante de θ, que é o x que está aqui no denominador, vezes esse dx, que é tudo isso aqui. 5 secante de θ vai simplificar. No numerador aqui, essa raiz, a gente viu que colocando 25 em evidência, vai sobrar secante ao quadrado de θ menos 1, que a gente vai substituir por tangente ao quadrado de θ. Então, raiz de 25 vai dar 5, raiz de tangente ao quadrado vai dar módulo da tangente de θ. Aqui manteve, o 5 secante de θ.
mas eu já poderia ter simplificado. Então, esse 5 é constante, pode sair para fora da integral. E aqui sobrou tangente vezes tangente. Tangente ao quadrado vai ser sempre positiva, né? Porque está ao quadrado, por isso tiramos o módulo aqui. E aí, resolvemos a integral da tangente ao quadrado. Como? Voltando para essa identidade aqui. Porque a integral da secante ao quadrado dá tangente de θ. E a integral de 1 dá θ. Com esse 5 aqui na frente multiplicando, então foi multiplicado cada um dos termos por 5. Mais constante. Isso aqui ainda não pode ser a resposta, porque a nossa integral estava na variável x. E aqui a resposta está na variável θ. Então, a gente tem que voltar para a nossa representação. Secante de θ é x sobre 5. É o inverso do cosseno. Significa que o 5, que se fosse o cosseno seria hipotenusa, agora ele é o cateto adjacente. E o x é a hipotenusa. E o cateto oposto, então, é a raiz de x² menos 25. Então, o que eu tenho na integral? Eu tenho que tangente de θ vai ser quem? É cateto oposto sobre adjacente. Então, tá aqui a relação para tangente de θ. E o θ, que eu preciso também lá na resposta da integral, eu posso tirar daqui. É o arco secante de x sobre 5. Então, a nossa resposta vai ficar 5, né? Como tem 5 tangentes de θ, vai simplificar com esse 5 aqui de baixo, vai sobrar só a raiz de x² menos 25, menos 5, e o θ substituído por arco secante de x sobre 5, mais c. Aí sim é a resposta final. Exemplo 2. Calcule a integral de x sobre raiz quadrada de x² menos 1. Como é x² menos 1 ao quadrado, aqui que seria o nosso a, então eu tenho o terceiro caso. A nossa substituição será x igual a 1 secante de θ, porque aqui o a vale 1. dx, derivada da secante, secante de θ vezes tangente de θ, dθ. Fazendo a substituição, x é secante de θ, no denominador, raiz quadrada de secante ao quadrado de θ menos 1, que aqui vai dar direto tangente ao quadrado de θ, que vai sair da raiz quadrada. E o dx, secante vezes tangente. Então, vai simplificar, essa tangente aqui vai sair da raiz, e depois vai simplificar com essa tangente, vai sobrar só secante ao quadrado de θ dθ, cuja integral dá tangente de θ mais constante. De novo, essa aqui não pode ser a resposta final, tenho que verificar no triângulo retângulo o que é a tangente de θ. Bom, eu tenho que secante de θ é x sobre 1. O x é a hipotenusa, o 1 é o cateto adjacente. Então, raiz quadrada de x² menos 1 é o cateto oposto. Eu preciso de uma fórmula para tangente. O que é a tangente? É o cateto oposto sobre o adjacente. Então, a tangente é a raiz de x² menos 1. Substituindo, então, a resposta será raiz de x² menos 1 mais c. Essa é a resposta final. Integral indefinida, não posso esquecer de colocar aqui mais uma constante. Então, na aula de hoje, estudamos as integrais por substituição trigonométrica, caso 3. Até uma próxima aula.